Eurípides encontra sempre o apoio necessário junto ao tio e aos médiuns da fazenda Santa Maria. Pela mediunidade do tio Mariano Cunha, é orientado pelo espírito do doutor Bezerra de Menezes, após descobrir que possui vários tipos de mediunidade, inclusive algumas raríssimas. Eurípides constata que nos princípios espíritas sua cristandade será mais bem empregada em favor do próximo. Tem início a missão de um verdadeiro apóstolo de Cristo em terras brasileiras. Nós estamos diante do casarão da Fazenda Santa Maria, onde Senhor Mariano tinha o seu centro espírita e onde Eurípides Barçanufo desenvolveu a sua mediunidade. Na segunda janela desse casarão, Eurípides Barçanufo se hospedava. Inclusive, durante 3 meses, logo após sua conversão, quando ele abandonou a Igreja Católica, entregou todos os documentos da Associação São Vicente de Paulo que ele presidia para os católicos, devolveu para os padres, e aqui ele ficou 3 meses, onde ele acabou desenvolvendo todas as suas capacidades mediúnicas junto com o seu tio, o senhor Mariano. Como ele vinha da Igreja Católica e tinha uma influência muito grande, os pais ficaram com medo, natural naquela época, pois o espiritismo era muito pouco conhecido, de que Eurípides estava subjugado ou passando por situações em que não era mais compatível com aquilo que ele havia aprendido e ensinado. Eurípides foi prevenido pelos espíritos de que todos o abandonariam após essa conversão. Eurípides, naquele dia que o senhor Mariano recebe Vicente de Paulo e dá orientação para ele, para que ele entregasse o cargo de presidente da Irmandade Vicente de Paulo, porque ele tinha uma missão que os irmãos da Irmandade tinham condições de dar continuidade ao belo trabalho caritativo que eles faziam em Sacramento, e que não era por acaso que ele era presidente da Irmandade Vicente de Paulo e que ele tinha ajudado a fundar aquela Irmandade, porque ele, Vicente de Paulo, é o protetor e inspirador dele desde criança, e que contou para ele alguns fatos da vida infantil dele, da vida juvenil, da qual ele, Vicente de Paulo, teria participado. E ele informa a Eurípides naquele dia que Eurípides iria perder tudo, mas quando perdesse tudo estaria no momento de realizar a sua grande missão. E depois disso ele só deslanchou em todos os setores. Em todos os setores. Tudo que Eurípides Barçanufo punha a mão dava certo. Em todos os setores. Mas naquele dia, quando terminaram os trabalhos, já estava à noite. E ele então chega para o senhor Mariano e fala: senhor Mariano, aonde mora o Carlos? Eu disse: senhor Carlos é um doente que tem nome de Carlos. Aí ele falou: o Carlos mora depois dessa selva aí. Ele mora numa casinha isolada daqui. Por quê? Nós temos que visitá-lo. Amanhã cedo nós vamos lá. Não, disse: senhor, nós temos que ir hoje, porque faz 3 dias que o Carlos não tem alimento e nem água. Nós temos que ir hoje. Mas a selva, floresta, tem animais perigosos. Mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos, senhor? Nós não temos que temer isso. Vamos lá visitar o Carlos. Arriaram o cavalo e foram. Chegaram, levaram víveres, levaram água. Chegaram lá, realmente o Carlos estava sem alimento e sem água. Eurípides deu alimento, deu o passe, e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava-se a primeira grande cura de Eurípides, a segunda foi sua mãe, a primeira foi do Carlos. Era um leproso que se encontrava isolado em Santa Maria esperando a morte, porque ninguém mais o visitava de medo da doença. Eurípides o curou.
Isso está na tradição oral nossa, né, Marileia? As pessoas passavam mal em algum lugar, aqui, e de repente seu Eurípides chegava, sem chamar, sem comunicar, seu Eurípides chegava na casa da pessoa enferma, né? Isso aconteceu com meu próprio pai. Mas eu contei do meu. E meu pai, o papai contava que minha avó já tinha perdido 2 irmãozinhos do papai com croup, difteria, né? É. E o papai contraiu a doença também e começou a passar mal, né? De repente chegou a ser Eurípides, medicou, chamou umas pessoas e disse: ó, não abandone a mãe do menino. Meu avô era mascate, viajava muito. Não abandone ela até eu voltar, porque o menino corre risco de vida. Mas ninguém tinha chamado esse Eurípides. Ele chegou lá. E quando foi na madrugada, ele voltou. Voltou, mediu a febre do papai, quando menino, 5 anos, falou: pode ir embora todo mundo, que o perigo passou. Ao adotar o Espiritismo como sua nova filosofia de vida, Eurípides cria, em 11 de junho de 1904, o culto das 9 horas, em que pessoas de todos os credos religiosos pedem a ajuda espiritual para si e para seus familiares, recebendo fluidos de espíritos benfeitores por meio de médiuns espíritas.